Quando pensamos na Revolução Americana, o que nos vem à mente? Impostos, certo? Chá? Mas e se eu te dissesse que, na sua essência, foi uma guerra de ideias, um confronto não apenas de exércitos, mas de filosofias, nascido de um movimento intelectual radical que varreu a Europa e atravessou o Atlântico? Para entender isso, temos que explorar a questão que deu início a tudo. É exatamente essa pergunta que vamos explorar. A Revolução Americana não foi apenas sobre colonos contra a coroa. Foi uma batalha entre séculos de tradição e uma nova e poderosa maneira de pensar sobre o poder, liberdade e o próprio propósito do governo. No cerne de todo o conflito, você tinha duas ideias fundamentalmente opostas sobre o poder. De um lado, a visão do velho mundo, um rei que governa pela vontade de Deus, a quem seus súditos devem obediência total. Do outro lado, um conceito novo e explosivo, a ideia de que o governo obtém seu poder do povo e que essas pessoas têm direitos que nunca podem ser tirados. Este era o verdadeiro campo de batalha ideológico. Ok, para entender por que a Revolução foi tão importante, primeiro precisamos entender o mundo contra o qual os colonos estavam se rebelando. Esta era a era do Ancien Regime, ou Antigo Regime, dominado por monarquias poderosas e centralizadas. O sistema político em vigor era basicamente uma forma de absolutismo. Sob o rei Jorge III, o poder estava concentrado. A ideia de que o parlamento era soberano e supremo era a base do domínio britânico. Como disse um lorde na época, esta é a pátria-mãe. Eles são as crianças, eles devem obedecer. E esse sistema, levou a problemas muito reais para os colonos americanos. Eles estavam sendo taxados por um parlamento onde não tinham representantes. Tropas britânicas estavam estacionadas em suas cidades em tempos de paz. Seu comércio era severamente restringido. Mas aqui está o ponto crucial. Cada uma dessas questões não era apenas um problema prático, era uma ofensa ideológica. Era um sentimento de que seu direito fundamental ao autogoverno, um direito que eles estavam começando a ver como natural, estava sendo esmagado. Mas, enquanto as tensões aumentavam, algo mais estava acontecendo. Um poderoso movimento intelectual estava fornecendo a linguagem e a lógica para um futuro diferente. Esta foi a Era do Iluminismo, uma verdadeira revolução da mente. O iluminismo defendia a razão em vez da fé cega e da tradição. Argumentava pela liberdade individual, progresso e direitos naturais. Pensadores promoviam ideias como governo constitucional e separação entre igreja e Estado. O lema em latim, sapere aude, captura isso perfeitamente. Ouse saber, ouse pensar por si mesmo. E todo esse ousar saber foi alimentado por pensadores brilhantes cujos livros e panfletos atravessaram o Atlântico, encontrando terreno fértil nas mentes de figuras americanas como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e John Adams. Vamos começar com o filósofo inglês John Locke, um dos pensadores mais influentes da época. Seu trabalho foi absolutamente fundamental. Para Locke, a lei não era para restringir a liberdade, mas para criá-la, protegendo as pessoas dos caprichos arbitrários de um governante absoluto. Isso levou à ideia bombástica de Locke. Ele argumentou que toda pessoa nasce com direitos naturais, a vida, liberdade e propriedade. Agora, pense em quão radical isso era. Por séculos, a suposição era que os direitos vinham do rei. Locke inverteu isso completamente. Ele disse que o único propósito legítimo de um governo é proteger esses direitos pré-existentes e só pode governar com o consentimento do povo. Se quebrar essa confiança sagrada, o povo tem o direito de mudá-lo. Isso era dinamite política. Mas a ideia de Locke levantou um enorme problema prático. Se o governo é necessário para proteger os direitos, como impedir que esse mesmo governo se torne tirânico e os tire? Agora é aqui que fica realmente interessante. O francês Montesquieu ficou obcecado com essa questão e ele ofereceu uma solução elegante. Sua resposta foi simples, mas profunda. Você tem que organizar as coisas de forma que o poder controle o poder. E ele forneceu o projeto. Dividir o governo em 3 ramos distintos. Um para fazer as leis, o legislativo, um para aplicá-las, o executivo, e um para interpretá-las, o judiciário. Este conceito de separação de poderes, de freios e contrapesos, foi adotado com entusiasmo pelos autores da Constituição dos Estados Unidos. Então, os colonos tinham as queixas e agora tinham a justificativa filosófica. A peça final era transformar esses ideais abstratos em um chamado à ação que pudesse unir um continente.
E é aí que entra Thomas Paine. Seu panfleto, Senso Comum, foi uma sensação absoluta em 1776. Ele não usou a linguagem filosófica complexa, ele falou diretamente ao povo, argumentando que era simplesmente absurdo um continente ser governado por uma ilha. Essa citação eletrificou as colônias, enquadrando a independência não apenas como uma ruptura, mas como uma chance de criar algo inteiramente novo. E é aqui que o filosófico se torna político, quase palavra por palavra. À esquerda, você vê os escritos de John Locke, de 1689. À direita, os de Thomas Jefferson, na Declaração de Independência, quase um século depois. A ligação entre eles é inegável. Note a famosa mudança de propriedade para a busca da felicidade, uma evolução significativa, mas o DNA central, a ideia de direitos naturais e governo por consentimento, é idêntico. Isso prova que a declaração não era apenas uma lista de queixas, era uma declaração de missão para o iluminismo. E assim, armados com essas ideias, os colonos lutaram e conquistaram sua independência, estabelecendo uma nação fundada não em linhagens de sangue ou direito divino, mas em um conjunto de ideais radicais. O novo republicanismo americano foi construído sobre uma base de princípios que eram uma rejeição direta do antigo regime. Pense nisso. Onde o poder antes vinha de um rei, agora residia no povo. Onde os líderes herdavam seu cargo, agora seriam eleitos. O privilégio de nascimento foi substituído pelo ideal de direitos iguais. E, o mais fundamental, o governo agora era responsável perante seus cidadãos, não o contrário. O que nos leva ao nosso pensamento final. A ideia de que todos os homens são criados iguais e têm o direito de se governar foi avassaladora em 1776. Inspirou revoluções na França, Haiti e por toda a América Latina. A questão para nós hoje é: realizamos plenamente a promessa desses ideais? Em um mundo que ainda lida com questões de poder e liberdade, quão radicais eles ainda são?